Muito bem, eu quero orar com você mais uma vez. Aleluia. Quero orar com aqueles que nos acompanham pela internet também. E se você tiver fé, se você acredita na imposição de mãos, coloque a sua mão sobre a sua cabeça, a sua mente. Em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra agora. Papai querido, no nome poderoso de Jesus, nós só queremos aquilo que vem do céu. Nós abrimos a nossa mente, nós que estamos aqui no presencial, tanto como aqueles que nos acompanham pela internet, abrimos nossa mente para receber aquilo que vem do céu. O que a nossa mente humana não pode compreender, acrescenta pelo teu Espírito, ministra pelo teu Espírito aos nossos corações. Queremos levar cativo a nossa mente à obediência a Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos ativa a mente de Cristo que já temos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu levo cativa a minha mente, a mente de Cristo. Eu quero conversar com você. E quero que você me acompanhe, se concentre um pouco. Eu quero falar sobre o ano do casamento. Embora o título pareça ser uma palestra para enlace matrimonial, embora muitos conselhos que você vai ouvir aqui hoje, você pode aplicar no seu casamento com toda certeza. A minha perspectiva ao falar sobre o ano do casamento são duas. Em primeiro lugar, a expectativa da volta de Jesus Cristo. Se você tem me acompanhado nos últimos meses, nesse último ano, você sabe que eu não posso deixar de falar que Jesus Cristo está voltando. Você sabe que eu não posso deixar de dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é um desafio que Deus colocou no meu coração, e eu me considero como uma das vozes proféticas que se levanta naquele clamor da meia-noite, dizendo: ei, aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então, a primeira palavra que eu quero trazer nessa ministração de hoje à tarde é que o ano do casamento, eu estou falando da preparação para esse encontro com Jesus. Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, eu quero falar de maturidade. Porque eu entendo que para se casar, para casar-se, precisa ser maduro. Há um momento, há um estágio, há um nível a ser alcançado para casar. Quando você se prepara para o seu casamento, nós que já casamos sabemos disso, nada é feito em cima da hora. Tudo é planejado com antecedência. Há algumas coisas que nós queremos alcançar na cerimônia. Há alguns cuidados que nós queremos ter para que a cerimônia aconteça com sucesso. Quando se pensa no casamento, se pensa também em maturidade. Então é por causa dessas duas coisas que eu quero conversar com você hoje à noite sobre o ano do casamento. Porque eu tenho uma convicção, uma certeza muito forte em meu coração, que os céus declaram que os últimos dias estão chegando. O Espírito de Deus declara, os últimos dias estão chegando. Eu tenho essa convicção, essa voz profética está ecoando no meio do povo, ecoa no meu coração também. Eu tenho essa convicção, que nos lugares onde estiverem homens e mulheres de Deus, que se encontram em adoração, em revelação, em palavra, tem que se comentar sobre isso. Jesus está voltando. Aleluia. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, cerca de 7 anos atrás, eu estava orando, conversando com Deus. E Deus disse assim ao meu coração: eu estou tirando 55 anos de atraso. Já faz 7 anos. Jesus tem pressa nos últimos anos. E eu fui olhar minhas anotações, meus amados, quanta coisa Deus revelou para mim sobre a volta de Jesus. Os meus olhos estão mais atentos agora para isso. Mas eu quero declarar que Deus está acelerando coisas na sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Aquilo que ia levar 6 anos, vai levar 6 semanas. Amém? Glória a Deus, eu estou liberando hoje uma palavra sobre isso. Meus amados, no início dessa semana, da semana passada, nós estamos começando uma semana e um mês ao mesmo tempo.
Hoje é o primeiro dia da semana e o primeiro dia do mês. Eu disse na semana passada, se você veio ao culto, eu disse, nós estamos começando bem e vamos terminar bem, porque estamos começando na presença de Deus. O mês de agosto, nós estamos começando na presença de Deus. E eu quero declarar que você receberá essa aceleração. Os seus pés serão adestrados para andar ligeiro. As suas mãos serão adestradas para não perder tempo e não se embaraçar. Não é porque você é especial apenas. Você é. Mas é porque Deus está preparando um momento. E Ele quer homens e mulheres que possam estar conectados com Ele. Lá em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Salomão, na sua oração, declara: os olhos do Senhor percorrem a terra, à procura daqueles que o coração é totalmente dele. Esse tempo, meus amados, é tempo de ser íntegro, de não ter um coração dividido, de não ter uma mente dividida, de não ter uma vontade dividida. Deus está olhando e Ele vai encontrar homens e mulheres hoje aqui nesse lugar. Através da internet, você que está nos ouvindo, Ele vai encontrar você. Ele não vai lhe errar. Nessa gíria, me erra, não, mas Ele não vai lhe errar. Ele vai lhe acertar nesse dia. Porque Ele quer acelerar, Ele quer trazer uma agilidade espiritual na sua vida. É óbvio, preste bem atenção, que essa aceleração exige um compromisso da sua parte. Ok? Assim, se você não tem compromisso com as escrituras, se você não lê a Bíblia, meu amado, dificilmente essa aceleração acontecerá na sua vida. Porque ela é resultado de algo, de um relacionamento, de uma intimidade com Deus. E a Bíblia, meus amados, é coisa especial. Acabei de ganhar uma aqui, ó. Bíblia Jeffrey. Acabei de ganhar uma, mais uma da minha. Meu amado, a palavra de Deus, a Bíblia, se você negligenciá-la, você é louco. Se você contrariá-la, você é pecador. Negligenciar a Bíblia, a palavra de Deus, é loucura. Porque quando você lê as Escrituras, você ouve a voz de Deus. E se você negligencia isso, é como se você estivesse dizendo: eu não quero ouvir a voz de Deus. Você precisa ter esse compromisso. Você que me assiste, precisa elevar o seu nível de compromisso com a palavra. Eu não estou dizendo para você ler a Bíblia toda em uma semana, não. Eu já fiz isso. É bom. Mas eu estou dizendo que você precisa aumentar. Não sei quanto, mas aumente. Nem que seja um capítulo, 10 versículos, mas aumente. Esse tempo é tempo que Deus está levantando homens e mulheres que estejam preparados. Deus não vai deixar de preparar pessoas, não vai. Mas agora os olhos deles estão voltados para quem já está preparado. Por isso eu estou liberando uma palavra de aceleramento na sua vida. Porque dentro de 6 semanas Ele vai lhe escolher. Se você buscar com intensidade, o próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 7, Ele diz: aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Aqui são 3 níveis de busca que você precisa ter. Há coisas que pedir não basta pedir a bênção. Algumas bênçãos, há bênçãos, há promessas que você vai receber de graça, sem esforço, sem mérito. Eu já recebi muitas sem esforço. A primeira delas foi a minha salvação. Não havia em mim condição nenhuma de ser salvo. Não havia em mim mérito nenhum para ser salvo. E a graça me alcançou gratuitamente, sem esforço, sem nenhum mérito próprio. Não, foi o mérito da cruz. Foi a mensagem da cruz que me alcançou e alcançou você. Mas há promessas, meus amados irmãos, que nós precisamos, além de pedir, buscar. E às vezes, além de buscar, precisamos insistir, bater até que se abra a porta. Esse tempo é tempo que Deus está acelerando as coisas. Eu me lembro de uma palavra que o pastor Nonato nos deu, nosso pastor, meu pastor. Eu estou aliançado com o pastor Nonato há 12 anos. Desde 2000 e
2009, eu estou aliançado com o pastor Nonato. Essa é uma aliança para a vida toda. Não é uma aliança para um tempo. Não é uma aliança para enquanto eu estiver satisfeito. Não. A minha aliança é a aliança, estando eu satisfeito ou não, eu vou até o fim. Amém? Embora eu estou muito satisfeito com o meu pastor. Mas desde 2009 eu estou com ele. Ele me liberou uma palavra alguns anos atrás no nosso encontro de pastores. Ele disse assim: Deus está trazendo as coisas para o trilho. Eu não escuto o meu pastor sem um bloco de notas do meu lado, sabe? Não escuto não. Toda vez que eu sei que ele vai ministrar, que ele vai liberar uma palavra, se eu não estou com um bloco, com uma caneta, eu anoto do meu celular e depois eu passo para o meu bloco de notas que eu tenho. Eu devo ter bem uns 20 blocos de notas, onde eu anoto as coisas que Deus vai revelando, através de mensagens, de devocional, através da pregação dos pastores, de qualquer pastor que vem aqui, que sobe aqui. E eu creio que você precisa também, porque às vezes a nossa memória nos trai. Mas quando você anota, isso faz com que você busque coisas extraordinárias, amém? É só uma dica aqui. Então ele falou isso e eu perguntei. Algumas perguntas surgiram na minha mente quando o pastor falou isso. Eu disse, a primeira pergunta que me veio foi: por que e como nós saímos do trilho? Se Deus está trazendo de volta para o trilho, é porque nós saímos do trilho. Então a minha pergunta era: por que e como nós saímos desse trilho? Eu queria descobrir porque era necessário que eu voltasse àquele lugar, para voltar ao trilho novamente. Você está me entendendo? Amém? Então nós precisamos saber aonde foi, aonde que começou esse negócio. Aonde foi que eu desviei? Aonde foi que eu saí do trilho? Eu preciso voltar para o trilho. Se Deus está trazendo as coisas para o trilho, eu preciso descobrir por que e como saímos do trilho. Por que e como a igreja saiu do trilho? A segunda pergunta que me veio é: o que eu posso fazer para cooperar com Deus para trazer a igreja de volta ao trilho? Há algo que eu e você, como cristãos, como irmão, eu não estou falando aqui com você como seu pastor, eu não sou seu pastor é o pastor Raimundo Nonato. Eu sou um dos pastores da igreja, mas o seu pastor é o pastor Raimundo Nonato. Eu estou lhe falando aqui como um irmão. Eu estou usando da autoridade do irmão mais velho aqui com você. E eu estou falando de nível espiritual porque eu sei que alguns aqui são mais velhos na idade do que eu, né, irmã Eva? Tem muito mais autoridade. Mas eu estou falando como alguém que tem autoridade 56 anos. Como irmão mais velho, para te alertar, para te mostrar que nós precisamos estar preparados para o ano do casamento. Como uma noiva e o noivo se preparam, preparam as coisas para que elas deem certo, nós precisamos estar preparados. Então Deus está convocando esses homens e mulheres que estejam preparados. Diga assim: eu quero estar preparado. Aleluia. Se não está, em 6 semanas vai ficar, viu? É só tomar posse, é só buscar, é só bater, é só pedir. Se você pedir, a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscares, não com simplicidade, não com relaxamento, não com negligência, mas quando me buscares de todo o vosso coração. Então eu não tenho dúvida, porque essa palavra é de Deus, eu não tenho dúvida que se você buscar, você vai encontrar, você que está nos assistindo. Eu não tenho dúvida, se você se abrir para a palavra de Deus, se você não negligenciar e não contrariá-la, algo extraordinário vai acontecer nas 6 semanas. Eu não tenho dúvida disso. Deus está convocando esse tempo de estar preparado. Deus está convocando homens e mulheres. E na história, Deus sempre levanta um grupo de homens e mulheres, um grupo de pessoas, para executar algo que está no coração dele. Foi assim que ele escolheu os 70 para acompanhar Abraão, saindo de Uz dos Caldeus para a terra que ele mostraria. Foi assim que os 300 de Gideão foram escolhidos.
Foi assim que os 318 da casa de Abraão, que ele selecionou, que ele mesmo treinou para a guerra, treinados, preparados para libertar Ló e sua família. Foi assim com os 7.000 que não se dobraram, que não dobraram o seu joelho a Baal no tempo de Elias. Foi assim os 30 valentes de Davi, homens corajosos, forjados na caverna de Adulão, marginalizados, esquecidos, endividados. E Deus os forjou junto com Davi. Foi assim com os 70 discípulos que saíram de 2 a 2, anunciando o evangelho e declarando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E foi assim com os 120 no tabernáculo, no dia do Pentecoste. Será assim com você. Um Pentecoste vai acontecer na sua vida. Meu irmão, eu não canso de profetizar. 2021 é o ano do Pentecoste. Está aqui no meu celular. Eu coloquei como tela de abertura. 2021, ano do Pentecoste. Toda vez que eu pego meu celular, e não é poucas vezes, está lá, ano do Pentecoste. Eu creio nisso. Eu busco isso. Eu quero viver isso. Eu não quero ouvir e contar a história. Eu quero escrever a história junto com o Espírito Santo de Deus. Mas para isso, você tem que estar preparado. E eu estou liberando uma palavra. Você vai estar preparado. Para que algo especial aconteça, você precisa se preparar. Lembre-se, Deus vai continuar preparando pessoas. Vai. Sabe, dos 300 que acompanharam Gideão na batalha, uma multidão voltou para casa. Não deixou de ser Israel, não deixou de ser povo de Deus. Receberam o usufruto das bênçãos da vitória. Os 600 que saíram para perseguir, depois da derrota de Ziglag na vida de Davi, ele levou 600 homens para perseguir o inimigo no meio do caminho. 200 deles se cansaram e ficaram para trás. Mas quando ele voltou, Davi repartiu o despojo com todos. Então eu estou dizendo para você, se você não está preparado, continue sua preparação. Você vai receber a bênção da vitória. Mas há alguns aqui entre nós que Deus está chamando para algo muito especial. Se você pagar o preço, o radar de Deus, como diz Salomão, os olhos do Senhor estão por toda a terra, procurando aqueles que o coração é totalmente dele, e quando esse olho encontrar, ele vai parar em você. Eu, Jurandir, você já é um deles. Vai parar em você. Esse radar está identificando homens e mulheres que querem pagar o preço. Há um caminho mais excelente para isso. Um caminho perfeito, mais perfeito. Um caminho excelente de santidade que nós precisamos. Isso é um tempo de santidade, é tempo de ter azeite, reserva na botija. Sabe, o que mantém a lâmpada acesa não é o pavio, é o óleo. O que mantém a lâmpada acesa não é o pavio, é o óleo, é a unção de Deus, é o poder de Deus na sua vida. É o Espírito Santo de Deus em você. Você precisa dar espaço, permitir que Deus seja Deus na sua vida. Pare de querer ser Deus. Pare de querer o controle. Você não pode ter uma mente dividida, você não pode ter um coração dividido, você não pode ter uma vontade dividida. A Bíblia diz que nós devemos levar cativo a nossa mente a Cristo. A Bíblia diz que eu não posso ter o meu coração em 2 lugares, porque aonde está o meu coração, aí está o meu tesouro. A Bíblia diz que eu não posso ter vontade dividida, servindo a 2 senhores, porque há de amar um e odiar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, disse Jesus. Nós precisamos desse caminho mais excelente. Uma outra coisa necessária é termos cuidado com a língua. Meus amados, crentes maduros estão se destruindo por causa da língua. Homens e mulheres com um dom especial de Deus estão travando os seus dons e seus ministérios por causa da língua.
Em espanhol, essa máscara que você tem se chama tapa-boca. Tomara que Deus ponha uma tapa-boca na sua... Aí alguns de vós que não sabem controlar a língua, são maledicentes, murmuradores, criticam a sua liderança, criticam a sua igreja. Sabe, Davi pediu um tapa-boca para ele. Ele disse: põe um anjo na porta dos meus lábios, para eu não pecar contra ti. Era um tapa-boca. Um anjo que estava ali. Se Davi passasse do limite, ou era um tapa, ou botava a mão na boca. Para não... Nós precisamos disso. Eu me lembro da minha mãe, quando eu saltava um palavrão, ela lascava o tapa na minha boca. Hoje da cadeia, né? Mas, como isso me ensinou, como ensinou você. Por isso que hoje não há limite, né? Ninguém tem limite mais. Graças a Deus nas nossas famílias vai ter, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós precisamos assumir o controle da nossa língua. Esse tempo, meus amados, a morte foi agressiva com a vida. Esse último ano e meio, a morte foi agressiva com a vida. Você sabe, você teve notícias, você perdeu pessoas próximas, queridas, amadas. Mas agora chegou o tempo da vida ser agressiva com a morte. Aleluia. Até aqui a morte foi agressiva com a vida. Agora, nós, os vivos, em Deus, vamos ser agressivos com a morte. E nós temos que nos preparar. Lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Nós temos que nos unir ao Espírito Santo de Deus para esse tempo. Meus amados, preste atenção. A agenda de Satanás corre solta. Recentemente, a ONU liberou, através de um departamento feminino da ONU, de mulheres da ONU, 40 bilhões de dólares para investir nas nossas crianças. 40 bilhões de dólares para investir nas nossas crianças. Mas não foi para a educação, não. Matemática, física, ciência, não. 40 bilhões de dólares para ministrar a ideologia de gênero nas escolas, nas nações. Eles querem que todas as nações sejam alterado o seu padrão de gênero, de uma ideologia de gênero. E sabe, eles têm 5 anos para fazer isso. Não se assuste se os rumores de guerra aumentarem agora. China, Rússia, Estados Unidos. Rumores de guerra. E guerra, palavras de guerra já foram liberadas por esses líderes. Tanto pelo Vladimir Putin, quanto também pelo dos Estados Unidos, Biden, pelo Biden. Esse tempo é tempo de estarmos preparados. Não, eu não quero, eu quero lhe dizer, não quero dizer que vai ser fácil, mas eu quero lhe dizer, o Espírito do Senhor está do seu lado. Eu não tenho medo desse tempo, eu tenho uma convicção desse tempo. Que o Espírito do Senhor está sobre nós, está na igreja. A igreja será vitoriosa em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Esse é tempo de acender a candeia e encher a vasilha. Deus disse a Abraão, quando ele tinha 99 anos, Deus disse a Abraão: Abraão, sê perfeito. Jesus, lá em Mateus capítulo 5, 48, ele também diz para nós, para a igreja: sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Perfeição não é não ter erro, não ter falha. Nós somos seres humanos, eu tenho erro, tenho falhas. Se você comer 1 quilo de sal comigo, você vai descobrir muitas. Se você passar um tempo comigo, você vai descobrir muitas. Mas uma coisa eu faço: eu me esqueço das coisas que para trás ficam, e eu prossigo para o alvo, que é Jesus, até alcançar a estatura da varonilidade de Cristo Jesus. Há uma unção em nós para isso. Por isso,
precisamos casar. Precisamos entender que esse ano é o ano do casamento. Para casar-se, a primeira coisa que precisamos é maturidade. Maturidade. Eu me lembro de uma palavra do pastor Ricardo Massai. Tenho lá no meu bloco de notas. E ele disse, numa das ministrações, ele disse assim: quando aprendemos que somos completos, maduros, chegou o tempo do casamento. Quando aprendemos que somos completos, maduros, chegou o tempo do casamento. Se é natural, também precisa ser sobrenatural. Aquilo que é natural para nós agora precisa se tornar sobrenatural em nossa vida. E o primeiro estágio, o primeiro tempo que precisamos é dessa maturidade. Jeremias capítulo 33. Versículo 10. Jeremias 33, 10. Diz assim: assim diz o Senhor, neste lugar, que vós dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, a voz de noivo e da noiva, e a voz dos que cantam: rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Ainda se ouvirá. Meus amados, esse é um tempo que o mundo está vivendo, que a nossa nação está vivendo, com a falta de homens de caráter, homens de verdade. Nós estamos num tempo de deserto. E nós temos que alcançar a maturidade para mudar essa história. Esse tempo está chegando. Ele diz assim: ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria. Eu creio nisso. Eu creio que nós como igreja podemos liberar esse canto. Eu creio que nós como igreja podemos estar preparados para isso. Eu e você. Numa sociedade que está se esfacelando, nós precisamos de homem e mulher. E eu quero dizer uma coisa para você. Para mim o mais importante não é a quantidade, é a qualidade. Não adianta ganhar essa cidade toda para Deus, para Jesus, e não mudar nada nela. Não valeu a pena. Nós precisamos de conversões verdadeiras, de salvação verdadeira. Sabe, no caminho da santidade nós estamos confundindo arrependimento apenas com confissão. E a confissão faz parte do arrependimento. O arrependimento precisa ser um complemento da confissão. Uma mudança precisa acontecer. Não basta confessar o pecado, eu tenho que mudar, eu tenho que lutar. Resistir até o sangue, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 4. Precisamos resistir até o tempo. Então esse tempo de júbilo chegou. Ainda se ouvirá uma voz. Que voz? A voz de júbilo que vem do noivo que está chegando e vem da noiva que está se preparando. A noiva somos nós, eu e você. Então o ano do casamento exige, em primeiro lugar, maturidade. É tempo de estar preparado. Em 2 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo diz assim, 2 Coríntios capítulo 7, Daramaiô. Aleluia. Deus é bom em todo tempo, amém? Meus irmãos, há uma coisa impressionante que Deus está fazendo nesse tempo. Deus está trazendo uma unidade profética. Eu não tenho dúvida que enquanto eu falo de alguns princípios, de alguns valores aqui, o seu coração está ardendo aí.
O Espírito Santo está confirmando. Isso é verdade. Essa unidade vem do Espírito, não é uma coisa de homem, é uma coisa do Espírito. Amém? Eu creio nisso. O apóstolo Paulo diz assim, versículo 1 do capítulo 7 de 2 Coríntios. Tendo, pois, ó amados, tais promessas. Você tem promessa de Deus? Quem aqui tem promessa de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Eu tenho muitas promessas. E hoje, mais uma foi liberada na sua vida. Amém? Um aceleramento de 6 semanas. Glória a Deus! Agora preste atenção, o apóstolo Paulo diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Há um lugar espiritual para receber a promessa. Há um lugar espiritual para você receber a promessa. Se há uma palavra importante na Bíblia, é alcançar. Há um lugar onde você alcança a promessa. E sabe, há uma distância espiritual que precisa ser percorrida. Do lugar que você se encontra hoje, até o lugar da promessa. Essa distância espiritual se chama obediência. Se chama obediência. Nós precisamos dessa purificação. Levando cativo a nossa mente a Cristo, purificando as nossas mãos e o nosso coração. O tempo da maturidade chegou. É agora. Você é aperfeiçoado no temor de Deus, na sua palavra. E perfeição, eu volto a dizer, não é que não tenha erro nenhum, não é não errar, é diferente. Mas é lutar para alcançar a estatura de Cristo Jesus. Das pessoas poderem dizer, já não é mais você quem vive, é Cristo quem vive através de você. O apóstolo Paulo entendeu isso lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, um dos versículos mais fortes que eu vejo nos escritos de Paulo. Porque ele chegou a um estágio de alcançar isso. Ele disse, já não sou mais eu quem vive. Ele disse, eu estou crucificado com Cristo e já não sou mais eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu agora vivo no corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu gosto tanto desse versículo que eu não consigo pregar algo e não incluir ele na palavra. É um dos versículos fortes e importantes. Sabe? Eu creio que aqui haverá pessoas que poderão dizer isso. Aleluia. Glória a Deus, diga, eu recebo. Agora já não vivo mais eu. Isso exige o quê? Renúncia. Segunda qualidade para o tempo do casamento é renúncia. Para você casar, você precisa renunciar. A primeira coisa é a sua liberdade. Agora não, agora você tem que prestar contas. Agora você tem que dizer para onde vai. Sua esposa precisa saber para onde você está indo. Você não sai sem avisar. O meu GPS está conectado na Elaine. Ela sabe onde eu estou, pelo GPS. Está lá. Quando ela quer saber onde eu estou nas viagens, ela clica lá. Está lá o meu radarzinho. Ó. Renúncia. É a segunda qualidade para o ano do casamento. Para se casar precisa renunciar. Eu não falei isso no primeiro culto, mas veio agora para mim nesse segundo culto. Renúncia. Nós precisamos aprender. Para casar-se, além de maturidade, tem que ter responsabilidade. Responsabilidade é estar preparado. É permanecer, é o compromisso de não retroceder. De não voltar atrás. É uma responsabilidade de fidelidade. Há um tempo de responsabilidade que Deus está preparando você. Como eu disse, você não pode ter uma mente dividida, você não pode ter um coração dividido, você não pode ter uma vontade dividida. Sua vontade tem que ser para o seu Senhor. Para casar-se precisa ter responsabilidade. Como eu disse, a palavra de Deus é importante para isso. Desprezá-la é loucura. Contrariá-la é pecado. Romanos diz que não podemos ter uma mente perfeita
se nós não formos transformados pela palavra de Deus. Paulo diz isso em Romanos capítulo 12. Essa transformação da mente vem pela palavra de Deus. Então a Bíblia, ela é o padrão para que nós possamos entender isso. Uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude precisa acontecer. E essa mudança vem através da palavra de Deus. Não negligencie a palavra. Como eu disse, é loucura. É não querer ouvir Deus. Não contraria a palavra, é pecado. Entenda que responsabilidade é estar preparado. É compromisso. É permanecer. Hebreus capítulo 10 diz que há uma coisa que alegra o coração de Deus, sabe? Há muitas coisas que alegram o coração de Deus, mas a Bíblia destaca uma muito precisamente em Hebreus capítulo 10. Lá diz que aquele que não retroceder, a minha alma tem alegria nele, diz o Senhor. Amém? Se há uma coisa que alegra o coração de Deus, é não retroceder, é permanecer. Não é fácil permanecer sozinho, nós precisamos de ajuda. Nós não fomos treinados para vencer sozinhos, não fomos. Por isso, das 3 principais decisões que eu tomei na minha vida, uma delas é que eu não vou andar só, eu vou ter amigos. Preciso de amigos que sejam homens voltados para a palavra de Deus, homens de Deus, para me confrontar, para me fazer reconhecer meus erros e alterar. Eu dei direito a esses homens. Eu disse a eles: olha, se vocês virem uma palavra minha, um comportamento meu, uma atitude minha que é contrária à palavra de Deus, vocês estão autorizados a me confrontar. Isso inclui essa responsabilidade. Entenda, a responsabilidade é estar preparado, é ter compromisso, é permanecer. Eu não vou retroceder, eu vou permanecer. Eu vou avançar para as coisas que estão adiante de mim. Aleluia. A terceira coisa, ou quarta, eu incluí aí renúncia. Terceira coisa, quarta coisa, no ano do casamento, que o ano do casamento exige, é aliança. Ninguém casa sem aliança. Imagina o noivo na hora da cerimônia: cadê a aliança? Esqueci, não comprou. Não, tem que ter aliança. A aliança, ela é importante porque ela é o símbolo visível, externo, de que você está casado, de que você tem um compromisso. Há 2 coisas que selam esse compromisso. O primeiro, ele sela externo, isso é a aliança, que você coloca no dedo, dizendo: eu estou comprometido. A segunda, que sela essa aliança de fidelidade, é a intimidade do casal. Uma é interna, íntima, só o casal e Deus. A outra é visível para todos. Nós precisamos ter uma aliança. Aliança é estar aliançado, é estar permanecendo com aquele que você se aliançou. Nós temos na Bíblia 2 exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo de Ló. Ló prosperava, o seu rebanho crescia. Tinha muita gente ao seu cuidado, um rebanho muito grande. E houve confusão entre os pastores de Ló e de Abraão. Então Abraão fez uma proposta para Ló: está aí diante de você toda a terra. Se você for para a direita, para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló escolheu as campinas de Moabe. E de lá ele foi para Sodoma. Ele saiu debaixo da cobertura. Ele não permaneceu debaixo da aliança. O que Ló deveria ter feito era: Abraão, o meu rebanho é teu, meus pastores são teus, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde quer que você acampar, eu vou estar acampando também. Eu já estou falando do segundo exemplo, que é o exemplo de fidelidade de Ruth com Noemi.
Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth. Ele disse: eu não tenho mais filho, e mesmo que eu venha a ter, não tem como esperar. Eu não tenho mais herança, eu não tenho mais nada. Mas Ruth disse: não insista comigo, porque eu não te deixarei. Aonde quer que tu fores, irei eu. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde quer que tu morreres, ali morrerei eu também. Uma aliança. Havia Ruth e Ofra. Ofra foi obediente. Quando Noemi mandou voltar, ela voltou. Ruth foi leal e obediente. A aliança exige essa lealdade. Ruth foi leal. E porque foi leal, ela herdou, participar, teve por direito fazer parte da maior genealogia de todos os tempos, de nosso Senhor Jesus Cristo. Casou com Moaz. Obrigado. Gerou Obed a Jessé, Jessé a Davi. A quarta coisa e última, para a gente terminar, é que o ano do casamento traz fertilidade. Quem casa, casa para gerar. Quando você se casa é porque está maduro fisicamente. E essa é uma das características importantes para o casamento. Temos que ter essa maturidade. Não se casa como uma criança, pelo menos não se deveria casar. Por causa da perversão humana, por causa da corrupção dos homens, isso se faz, mas não deveria se fazer. Não se deveria casar com uma criança, porque ela não tem maturidade, nem física, nem emocional, nem psicológica, para gerar filhos. Tem que ter maturidade, mas dentro dessa aliança do casamento, dentro desse ano do casamento, nós temos que gerar filhos. Eu me lembro daquele encontro de Eliseu com a sunamita, uma mulher rica, bem-sucedida, feliz, realizada. Ela tratou muito bem a Eliseu. E Eliseu recebeu um quarto, uma cama, uma mesa, um candeeiro, para poder ali estar tranquilo, estudar, o quarto do profeta. Ele ficou muito honrado com a atenção e a hospitalidade da sunamita. Então ele diz: chama aí, Geazi, essa mulher. Eu preciso fazer alguma coisa em troca disso. E quando ela chega, ele diz assim: o que é que você está precisando? Eu posso falar com o rei, ou eu posso falar com o chefe do exército real. O que ele quis dizer? Se tu tiver inimigo, eu dou um jeito. Se tu estiver precisando de algo, o rei vai providenciar. E o que é que ela diz? Eu estou bem, não preciso de nada. Aí Geazi veio e dá uma sugestão: ela não tem filhos. E Eliseu disse: pois daqui a um ano você vai estar com um filho em seus braços. Ela não pediu para gerar, mas o Espírito do Senhor levou o profeta a profetizar isso. Eu quero dizer uma coisa para você: talvez biologicamente você não gere, mas você tem que gerar filhos espirituais. Eu estou profetizando que daqui a um ano você estará com vários discípulos na sua mão. Amém? Em nome de Jesus. Depois das 6 semanas começa um renovo na sua vida. Um Pentecoste na sua vida. E sabe o que é o que o Pentecoste faz? O Pentecoste faz com que as suas palavras alcancem as multidões. Foi assim com Pedro, foi assim com a igreja primitiva. Eu declaro que você vai gerar muitos filhos. Você que nos assiste pela internet vai gerar muitos filhos para Deus. E se há esterilidade na sua vida física, biológica, e você deseja ter filho, eu libero uma palavra agora. Uma palavra criativa. Eu sou um homem de Deus, eu sei que Deus é poderoso para isso. Se você deseja ter filho e tem esterilidade, eu estou liberando uma palavra. Alcança a tua vida, o teu corpo,
e você poderá gerar filhos. Mas eu declaro espiritualmente que você vai gerar filhos espirituais para Deus. O tempo de gerar é agora, porque isso alegra o coração de Deus. Você lembra que o menino morreu? E a sunamita vai atrás de Eliseu, e quando ele volta, quando ela encontra Eliseu, Eliseu não entendeu qual era o motivo da vinda até ele. O Espírito do Senhor não revelou para ele. Mas quando ela falou, o menino morreu, ela jogou para ele: eu não te pedi, eu não te disse que eu não queria. Agora você vai ter que resolver o problema. Eu te disse que eu não queria. Eu estava muito bem. Alguns de vocês permitiram que aquilo que Deus gerou em você morresse. Alguns de vocês, aquilo que Deus gerou em vocês, você permitiu que morresse. Mas eu quero hoje, como Eliseu, ele foi lá ao encontro do menino, no quarto do profeta, fechou a porta, deitou sobre o menino, olho com olho, boca com boca, mão com mão. Eu quero declarar hoje que você terá a mesma visão que o Senhor Jesus tem. Você fará a mesma obra que Jesus faz. Você falará o mesmo discurso que Jesus fala. Eu profetizo hoje que o que morreu está sendo ressuscitado. Eu declaro hoje que o que está pouco será acrescentado. Para você que nos assiste pela internet também, que o que foi roubado lhe será restituído. Que o que foi esquecido será trazido à tua memória e à tua lembrança. E o que morreu vai ressuscitar. O que morreu, ou por um pecado, ou por um atraso, ou por negligência pura, Deus vai ressuscitar. Só precisa buscar, vai atrás da promessa. Como a sunamita foi. Ela disse: eu não vou me mexer daqui enquanto o Senhor mesmo não for comigo. E ela disse uma fala que Eliseu conhecia muito bem. Ela disse: tão certo como vive o Senhor, se você não for, eu também não vou. Foi a mesma fala dele para Elias. Quando Elias diz: não, fica aqui. Ele disse: tão certo como vive o Senhor, aonde você for, eu vou. Quando ela disse isso, Eliseu deve ter dito assim: essa é uma das minhas. Eu vou resolver o problema dessa mulher. Eu vou lá. Eu quero declarar que se você mostrar teu empenho, se você buscar, se você pedir, se você buscar, se você bater, eu declaro, você vai receber, você vai encontrar e a porta vai se abrir. Meu amado, essa palavra não é para outra pessoa, é para mim. Eu não estou pregando para você. Em primeiro lugar, eu estou pregando para mim. Eu quero viver esse ano do casamento. Eu quero estar pronto para as bodas. Eu não quero ser nem convidado e nem servo. Eu quero ser a noiva. Eu quero ser a noiva. Essa palavra é para mim, mas pode ser para você também, se você quiser. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não tenha medo. Não tenha medo. Sabe, no dia do meu casamento eu fiquei com medo. Estava faltando alguns minutos para o casamento começar. Eu botei a mão na cabeça e disse: meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Bateu aquele medo. Eu não sei se com os outros homens foi assim, mas comigo foi. Não tenha medo. Deus está com você. Sabe? Eu e a minha esposa Elane temos um compromisso. Nós temos que viver bem até Jesus voltar, porque não tem outra opção. Ou a gente vive mal até Jesus voltar, ou a gente vive bem até Jesus voltar. Porque divórcio não existe para nós. Não tem essa opção. Então eu só tenho duas opções. Ou eu vou viver bem até Jesus voltar, ou eu vou viver mal.
Eu prefiro viver bem. Então, renuncia. Abre mão de algumas coisas. Ajuda a tua esposa. E mulher, ajuda teu marido. Para de dar palavras negativas. Isso não vai dar certo. Vai. Diga que vai. Se precisar, pode pedir o tapa-boca. Jesus te dá. Jesus te dá. Aleluia. Deus está tirando o que é parte para colocar o que é completo. Essa foi uma frase que ele me deu no final de eu estar redigindo isso. Eu estou tirando o que é parte para colocar o que é completo. Receba aí. Receba aí. Receba você em sua casa, onde você estiver. Eu não estou dizendo que será fácil. Talvez seja como navegar no meio de uma tempestade. Não estou dizendo que será confortável. Talvez seja como o desafio de sair do barco e andar sobre as águas. Mas o que eu estou dizendo é que o nosso Deus não é Deus de calmaria apenas. Ele é Deus na calmaria, mas Ele é Deus na tempestade. Se Ele anda no meio da brisa, Ele também anda no meio do fogo. Se Ele anda em águas tranquilas, Ele também anda em águas agitadas. O meu Deus é um Deus de promessa. O meu Deus é um Deus de milagre. Como nós cantamos na segunda música aqui, o meu Deus é um Deus que faz caminho no deserto. O meu Deus é que faz que haja luz no meio das trevas. O meu Deus é aquele que mesmo que eu me afogue, Ele estende a mão e me segura. Será como andar sobre as águas. Fácil para quem crê, difícil para o incrédulo. Dê uma chance para Deus e você verá o sobrenatural. Eu não estou pedindo isso porque Deus está precisando de uma chance. Você sabe o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo isso porque você precisa dar um espaço para Deus ser Deus em sua vida. Você andará sobre as águas, eu creio. Uma vez eu fui em Israel, eu naveguei no mar da Galileia, onde Jesus andou sobre as águas. Um grande lago. É chamado Mar da Galileia por causa do tamanho do lago. Não é um mar, é um grande lago, cercado de montanhas. E por causa disso, o vento percorre as montanhas e canaliza no meio do lago. E quando o vento é muito forte, se forma as grandes tempestades. E fortes tempestades. Eu estava navegando, nós jantamos no meio do lago, do mar da Galileia, num barco. Brincando, eu disse para uns amigos meus, disse, vamos voltar a pé? Vamos voltar a pé. O que eu estou dizendo para você hoje é essa proposta. Talvez não, há um mar agitado diante de nós. E eu estou te convidando a sair do barco e ir a pé. Eu estou te convidando a crer no sobrenatural. Ele vai segurar você na mão, se você se afogar, Ele vai segurar. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu sirvo.